Então bora lá corrigir a revisão. Essa revisão eu passei só no segundo lá, mas vai servir para todos os segundos porque é a mesma prova. Lembrando que essa correção é para as turmas de segundo ano, para matéria de física, tá? Só que o simulado vai ser das 3 disciplinas, química, física e biologia, ok? Então, vamos lá. Aqui na prova eu vou deixar para vocês o quadro de fórmulas, conforme tá aí, né, aparecendo para vocês, aqui nesse adesivo, né? E aqui também eu coloquei definição de termodinâmica. Então, termodinâmica é a parte da termologia que vai estudar as relações entre o calor trocado, representado pela letra Q, e o trabalho realizado, representado pela letra tal, né? Uma transformação termodinâmica, né? Quando esse gás vai interagir com o meio externo, com o ambiente, ok? Então, bora lá. Então, a pergunta número 1 é isso, termodinâmica, já demos aqui a definição do que vem sendo termodinâmica, certo? E a número 2 é para marcar com verdadeiro ou falso, ok? Vou utilizar aqui essa imagem que o Yuri me mandou e a gente vai resolvendo aqui, certo? Então, marque com V para verdadeiro e F para falso. Numa expansão isobárica, o trabalho é positivo. Expansão, né? A palavra expansão quer dizer que houve um aumento no volume. Se o volume aumenta, essa transformação, então, realiza um trabalho positivo. Ela é verdadeira, certo? Deixa eu só ver se está gravando aqui certo. Letra B. A energia interna depende do número de mols e da temperatura. Certo? Certo. Então, ela vai depender de duas coisas. Do número de mols e da temperatura. Lembrando que a outra grandeza que faz parte da energia interna, como a gente pode ver aqui na fórmula, é a constante universal dos gases. Então, as únicas duas variáveis é o N, que é o número de mols, e T, a temperatura, porque é uma constante, certo? Ela tem sempre o mesmo valor. Então, as variáveis da energia interna são... Aqui, né? Tá, isso. As variáveis da energia interna, então, são apenas o número de mols e a temperatura, certo? Uma transformação isocórica, o trabalho é nulo. Então, isocórica é o quê? Volume constante. Se o volume é constante, essa transformação não realiza trabalho, porque o trabalho é a variação de volume. Lembra? Trabalho é movimento. Qual que é o movimento que o gás realiza? É essa variação, esse movimento, certo? Essa daqui também é verdadeira, certo? E a D, em uma transformação isotérmica, a variação da energia interna é negativa. Isotérmica é temperatura constante. Se a temperatura é constante, ele não varia a energia interna. Lembra, ó, a energia interna depende do número de mols da temperatura. Se a temperatura não varia, logo a energia interna também não varia. Então, essa daqui é falsa, né? No caso aqui, deixa eu colocar aqui um F, falsa. No caso aqui, se a energia interna se ela é isotérmica, a energia interna não vai ser negativa, ela vai ser o quê? Ela vai ser nula, certo? Então, aqui no caso, 3 verdadeiras e uma falsa, ok? Certo? Vocês me perdoem a voz ontem, porque por conta do Kahoot ontem, eu fiquei rouca, né? Tô recuperando a voz ainda, certo? Questão número 3. Um gás ideal sofre uma expansão isobárica. Lembra? Pressão constante. Se a pressão é constante, ela é sempre quanto que ele tá falando para nós? O P vale 700 newtons por metro quadrado, certo? E o volume passa. Então, tem um volume 1. Lembra, ó, trabalho sempre vai variar volume. Então, vou ter 2 valores para volume. Vou chamar o primeiro de V1, que vai ser o 0,04. Ali é metros cúbicos, né? Terminar aqui. Metros cúbicos. E ele vai passar a ser 0,08 metros cúbicos. E ele pergunta o trabalho realizado, certo? A fórmula do trabalho, conforme vocês podem ver lá em cima, eu não vou ficar andando muito para não deixar vocês tontos. Eu vou colocar aqui, ó. Trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Volume final menos volume inicial, certo? E aqui, no caso, então agora a gente vai substituir. Na prova vai ter uma questão dessa, mas eu não posso garantir se os valores são os mesmos. Pode ser que haja mudança no número, assim, né? No valor do P, no valor dos Vs, tá? Mas o jeito de fazer é o mesmo. Então aqui eu coloco o valor da pressão, que é 700, o valor do volume final, que é 0,08, menos o valor do volume inicial, que é 0,04, certo? Resolvo primeiro o que está dentro do parênteses, né? Então conservo aqui os 700 e faço 0,08 menos 0,04 vai ser 0,04. E aí lembra, ó, a regrinha do zero. Se o número tem vírgula com zero e o outro tem muitos zeros, eu vou cortando de fora para dentro, né? Então, o último zero do grande com o primeiro zero do pequeno, o próximo zero com o próximo zero e ainda até acabar os zeros, né? No caso, acabou. Sobrou quem? 7 e o 4. E aí eu posso fazer a conta do 7 vezes o 4. Quanto que é 7 vezes 4? 7 vezes 4 é 28. 28 o quê? Joules. Certo? 28 joules. Ok, vamos para a próxima. Questão número 4. Um gás ideal recebe 900 joules de calor e realiza 450 joules de trabalho. Determina a variação da energia interna. Então, essa número 4 é a primeira lei da termodinâmica, né? Aquela fórmula que é só uma subtração. Então, ele me fala que ele recebe 900 joules de calor. Então, o calor é 900 joules. Calor é representado pela letra Q.
E realiza 450 joules de quê? Trabalho. Ele quer saber variação da energia interna. Variação é o delta e o Ezinho significa energia interna. Qual é a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica é delta E é igual a Q menos trabalho, certo? Delta E vai ser igual a 900 menos 450. Quanto que é 900 menos 450? É igual a 450. Unidade medida, joule. Ok? Então, quando eu tenho só energia, tudo é joules, eu vou fazer apenas a primeira lei da termodinâmica. Ok? Número 5. Uma amostra de gás perfeito recebe do exterior 450 joules e realiza um trabalho conforme o diagrama aqui do lado, certo? Ele quer saber a variação da energia interna. Então, nesse gráfico aqui, toda vez que eu tenho um gráfico, né, a área abaixo da curva representa quem para nós? Representa o trabalho. Trabalho é numericamente igual a área, né? Trabalho é numericamente igual a área, ok? E aí eu vou calcular. A figura que é formada aqui pode parecer um quadrado, mas é um retângulo, porque quadrado tem todos os lados iguais, né? Então, um retângulo. Aqui embaixo eu vou ter o que eu chamo de base, né? Qual que é a base? A base é 20 menos 6. Quanto que é 20 menos 6? 14. E a altura é o que está aqui do lado, ó. Qual que é a altura? Como ele começa aqui do zero, então a altura é 10, ok? Então a altura aqui, deixa eu escrever um H aqui, né? Fica melhor. Por que eu estou fazendo isso? Porque para eu saber a variação da energia interna, ele já me deu o valor do Q, eu preciso saber o valor do trabalho. Então eu tenho que calcular essa área, certo? A primeira coisa que eu vou fazer aqui na 5, número 5, é calcular o trabalho. Trabalho é numericamente igual a área. Deixa eu uma ponta um pouco mais fina, eu acho que isso é melhor. Isso, vamos lá. Então aqui a nossa área é a área do quadrado. Então é base vezes quem? Altura. Deixa eu dar um zoom. Então, a área é igual a base, lembra? A base é 14 e a altura é 10. Quanto que é 14 vezes 10? 14 vezes 10 é 140. A área é metros quadrados. Então, o trabalho é numericamente igual. É só o número que é igual. A unidade de medida é diferente, né? Então, nesse caso aqui, o trabalho é numericamente igual à área. O trabalho será o quê? Igual a 140 joules, porque trabalho é dado em joules. Agora sim, a gente pode fazer a variação da energia interna. Variação da energia interna é quantidade de calor menos trabalho realizado. Variação da energia interna é igual. Quem que vai ser a quantidade de calor? A quantidade de calor é o que a gente viu lá no exercício. 450. E o trabalho realizado é 140. Quanto que é 450 menos 140? 310. O quê? Joules. Certo? Certo. Vamos lá, próxima. Vou voltar aqui. Determina o trabalho realizado a partir do gráfico. Então aqui eu tenho dois gráficos, né? O primeiro gráfico, lembrando, ó, tem que prestar atenção, é P versus V, né? E aqui eu tenho um trapézio, ó. Tem gente que falou assim, né? Que era um triângulo retângulo e um trapézio. Também, ó, um retângulo, né? Então aqui eu tenho um triângulo retângulo e aqui eu tenho um retângulo. Então eu posso fazer as duas áreas. Ou eu posso fazer a área do trapézio. Qual que é a área do trapézio? Trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre quem? Sobre 2. Certo? Vou até fazer aqui do lado, ó. Quem que vai ser a base maior? A base maior é esse lado aqui, ó. Base maior, Bzão. O que vai ser Bzão? É 1,5 menos 0,5. Eu tenho que tirar esse pedaço aqui, ó. Então, 1,5 menos 0,5, que dá 1, certo? A base menor é esse lado aqui de cima, que ela vai do 1 até 1,5. Então, 1,5 menos 1 é 0,5. E a altura é esse lado aqui, ó, o lado reto. Então, vai ser 700 menos 100, porque não vai até o chão. Quanto que é 700 menos 100? 700 menos 100 é 600. Certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, a área é a área do trapézio, é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Questão número 6, letra A. Então, trabalho é numericamente igual a área, certo? A área, então, vai ser base maior mais base menor sobre 2 vezes quem? A altura, certo? Então, a área vai ser... Deixa eu ir embaixo porque é difícil. A base maior, lembra? É 1. Mais a base menor, 0,5. Sobre 2 vezes a altura, que é 600.
1 mais 0,5, 1,5. Aí eu posso multiplicar e depois dividir, ou eu posso dividir e depois multiplicar. Tanto faz a ordem, tá? Então, a área vai ser igual a 1,5 dividido por 2 dá 0,75 vezes 600. 0,75 vezes 600 dá 450. 450 é o quê? Metros quadrados. Qual que é o trabalho? Se a área deu 450, o trabalho é quanto? 450. Certo? Certo. Vamos lá para a próxima. Na 6, letra B, como é que é o gráfico? O gráfico tá aqui do lado, ó. Qual que é aqui esse desenho? Né? Esse desenho aqui é um risco, né? Por quê? Porque o volume permanece constante. Isso aqui é uma transformação que a gente chama ela de quê? Isocórica. Na transformação isocórica, quanto que é o trabalho? O trabalho é 0. Então, nessa figura aqui da letra B, o trabalho é igual a 0. Certo, pessoal? Então, desejo para vocês bons estudos, boa sorte, até a próxima.